preciso dizer o quão bizarro é ficar vendo esse cara gigante vestido de Mickey fingindo ser parte dos alunos e sendo tratado por todo mundo como se ele fosse só mais uma criança normal. E ainda por cima ver essa mesma figura falando todas aquelas atrocidades só pra justificar ter colado em uma prova. Mas não precisa se preocupar, porque o rato não fica muito tempo no programa, já que ele simplesmente morre. Sim, mataram o Farfur logo nos primeiros episódios. E você deve estar se perguntando por que fizeram isso, não é? Afinal é um programa infantil, é meio pesado você literalmente mandar pro Vasco um dos personagens principais assim do nada. E olha, a resposta do porquê isso aconteceu é até que bem simples. Digamos que a dona Disney não gostou nem um pouco de ver o personagem dela ser usado pra passar essas mensagens doentias pras pessoas. E ameaçou entrar com medidas legais contra o programa se eles não tirassem o Mickey de lá. Agora, como que a Disney ia conseguir fazer isso contra um programa do meio do nada, eu não sei. Então a forma genial que o pessoal do programa encontrou de resolver esse probleminha foi fazer o personagem ir de arrasta pra cima. E a forma que isso aconteceu é muito bizarra, cara. O Farfur tava conversando com seu avô, que é só um humano normal por algum motivo. Então o velho começa a meter um discurso muito bizarro contra os entrega uns documentos da terra deles pro Farfur e então capota o Corsa. Sim, do nada, não é explicado o motivo disso ter acontecido nem coisa parecida, ele só cai e vai de arrasta assim mesmo. Então depois cortamos pra cena do Farfur se recusando a dar as terras dele pra um cara do governo. Então vendo que o Farfur não ia dar as terras, o cara simplesmente decide sabugar o rato de pancada até ele não respirar mais. Cara, essa cena é bizarra de verdade. Eu vou deixar rolando um pedacinho pra quem tiver curioso, mas se não quiser assistir é só pular pra esse tempo que tá na tela aí, porque mano, é bem estranho mesmo. لقد فقدنا أعز صديق لنا. Então com o Mickey indo de Vasco, o primo dele na rua acaba assumindo o seu lugar. E pra tu ver o nível desse cara, no primeiro episódio que ele aparece, ele tá fazendo coisas muito erradas com gatos enjaulados. E eu não tô zoando, ele realmente tá fazendo isso. Eu não posso mostrar aqui porque as coisas estavam sendo feitas de verdade, mas só pela descrição dá pra saber que não é boa coisa. E da mesma forma que o ratão bizarro lá, ela também passa mensagens muito erradas e doentias. Ao ponto de que se eu colocar alguma coisa aqui é capaz do meu vídeo ir de comes e bebes. Mas pega o ratão maluco e multiplica por 10. Esse era o nível dessa abelhinha aqui. Mas ela também não durou muito tempo e acabou desvivendo porque não conseguiu ir pro hospital. Véi, esse programa parece que saiu diretamente do Asilo Arkham. Olha isso, mano, é um bando de marmanjo tentando reviver uma abelha gigante. E depois disso, eles substituíram a abelha pelo coelho açude. E, mano, antes de eu falar sobre esse personagem, vamos dar uma lida na Wikipédia desse bicho. Esse personagem é extremamente controverso. Nenhuma seção positiva sobre ele será permitida nessa página. Qualquer pessoa que for pega escrevendo coisas positivas sobre o coelho será punida e terá suas modificações removidas do site. E só aqui já dá pra ver que ele vai ser tão esquisito quanto os outros, né? Ele basicamente fica promovendo mensagens antissemitas e incentivando aquilo que começa com T e termina com ismo, sabe? Eu acho que tu me entendeu. E ele é tão macabro quanto os outros dois. Ver essa figura infantilizada promovendo mensagens tão perturbadoras é algo tão, sei lá, só dá uma sensação muito ruim, sabe? Tu pode pausar qualquer cena que esse coelho aparece e nenhuma vai parecer normal. Sempre tem um ar esquisito na imagem, que só piora quando você sabe o contexto por trás. Tem um episódio em que esse coelho acaba sendo tentado pelo diabo. Vou cagar. Enfim, essa coisa esquisita acaba incentivando o coelho a pegar escondido um pertence de seu avô. Só que ele é pego no flagra e por causa disso a punição dele vai ser ter as suas duas mãos tiradas fora. E aí você vê a cena perturbadora do coelho ajoelhado implorando pra não fazerem isso, enquanto a garota dá risada da cara dele. Felizmente, ou infelizmente, isso não acontece e eles acabam perdoando essa aberração da natureza aí. Mas de qualquer jeito não muda o fato de ser algo bem grotesco
grotesco. E mano, a partir daqui as coisas ficam bem mais pesadas. Eu não posso falar exatamente o que aconteceu por motivos óbvios. Mas assim, eu vou deixar na tela uma representação do que acabou acontecendo com o lugar onde o programa era gravado. E por incrível que pareça, esses doentes que estavam por trás do programa aproveitaram esse acontecimento para se livrar do coelho. Sim, esse é o terceiro protagonista que foi jogar no Vasco, e os caras usaram um acontecimento da vida real para ser o motivo da partida dele. E depois disso acabou entrando esse urso no lugar do coelho, e mano, tem pouca coisa sobre esse programa disponível na internet. Até onde sabemos, ele teve 3 temporadas, porém só temos acesso a trechos pequenos de episódios aleatórios espalhados por aí, e poucos deles estão legendados em inglês, então esse show é praticamente uma lost media. E por causa disso temos pouquíssimas cenas com esse urso, mas uma das poucas disponíveis é uma onde ele canta uma música, que eu não posso mostrar aqui, mas digamos que nela ele tá cantando para o público que quando eles crescerem eles vão se tornar, creepers? E se você sabe o que um creeper faz, eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar, né? E mano, é muito esquisito pensar que esse tipo de programa existiu. Parece muito uma cena de um filme estilo cyberpunk, onde tem um engravatado maligno alienando a população, mas não, isso aqui infelizmente é a realidade. Esse vídeo vai ser bem raso, pois como eu já disse, essa parada aqui é uma lost media, então não tem como fazer algo mais aprofundado nem se eu quisesse. Eu realmente tive que me virar com esses trechos soltos que as pessoas conseguiram recuperar. Mas acho que já foi o suficiente para conseguir mostrar o quão macabro é esse show. Desde os cenários, personagens e história, nada escapa dessa sensação perturbadora que essa coisa passa ao ser assistida. Você sente que tá presenciando algo que não devia estar sendo visto. Algo que deveria ser trancado a 7 chaves em um cofre e nunca mais ser aberto. Mas mesmo assim, ainda é interessante dar uma olhadinha nesse tipo de coisa, ver o quão longe vai o fanatismo religioso e a obsessão do ser humano em controlar as pessoas, mesmo que no processo ele precise cometer atos que nem podem ser descritos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Ele foi um pouquinho difícil de fazer pela falta de informação disponível para o público, mas mesmo assim, eu sinceramente acho que ele ficou bem interessante. Coloca nos comentários também se você conhece outro programa perturbador e bizarro, por mais que eu acho que seja bem difícil superar esse aqui, né? E muito obrigado. Inveja é algo terrível, não é? Destrói relacionamento.